Uma nota de esperança nesse tempo de desesperança. Queria ouvir de você uma nota de esperança nesse tempo de desesperança. Eu acho que rede. Eu acho que a gente, como sociedade, nunca imaginou, tá, que a gente viveria, talvez alguns de nossos avós, alguma geração anterior, coletivamente, ao mesmo tempo, um momento onde a gente fosse quase que mandado para as nossas casas para refletir sobre essa nossa interdependência, né? O quanto ela pode, o quanto hoje a gente não existe separado. Se eu tomar uma decisão que é só boa para mim, eu ainda não tenho nem meu problema resolvido, que dirá uma solução endereçada. Então, acho que esse é um momento difícil, muito crítico, e que vai exigir, acho que o melhor dos compromissos para a gente evoluir como sociedade. Então, uma nota de esperança, sim, eu acho que a gente está vivendo uns momentos mais difíceis, pelo menos da minha jornada, tá? Que passará, mas a solução, não só para esse problema, mas o mundo que escolhemos praticar, seja individualmente ou coletivamente, a partir disso, pode ser ainda melhor. Então, Denise, antes de mais nada, eu queria apresentar você para a nossa audiência, né? Claro que o seu cargo já dispensa mais comentários, né? Porque dizer que você é a diretora global de sustentabilidade da Natura já diz muito. Mas quando a gente investiga a tua biografia de serviços prestados, tem muita coisa interessante ali, né? Você foi diretora de sustentabilidade no Itaú, você iniciou uma carreira no mercado financeiro e você Sim. também tem uma carreira proeminente na ONU, né? Presidindo Sim. uma entidade que advoga pela diversidade, né? Na verdade, duas. Ah, então pronto, correção. E daí o tema dessa entrevista, na verdade, eu fiquei pensando, eu assisti algumas entrevistas que você deu, eu tive o cuidado de assistir, ler algumas entrevistas que você deu, e aqui mesmo no canal já passaram por aqui alguns luminares do pensamento sobre retomada verde, eu diria. Teve uma conversa legal com Carlos Nobre, uma conversa legal com Ailton Krenak, Legal. com o Jorge Caldeira, e com a Marina Silva. Ok. Tá? Eu vejo você um pouco nesse lugar, fazendo parte desse time, né? Dessa, digamos assim, como se fosse uma série sobre retomada verde, ou um pensamento em termos de perspectiva sobre sustentabilidade. Me chamou a atenção em uma das suas entrevistas, você falou que você se dizia muito feliz e um sentimento de gratidão com relação a tudo que você já conseguiu conquistar e você já fez, e uma vontade ainda de construir mais, né? Eu queria entender que construção que você pretende fazer daqui para frente. Bom, O que vamos você acha lá. que está faltando, Denise? Eu acho que sempre está faltando coisas, né? Então, vou começar pelo lado, o que a gente evoluiu, né? Quando eu fiz essa fala, eu estava pensando em 10 anos atrás, que foi mais ou menos quando eu cheguei na sustentabilidade, né? Vindo dessa carreira financeira, e quando, inclusive, nessa jornada, eu começo a olhar para esse tema, que é muito transversal, tá? Tanto do ponto de vista do negócio, né? Quanto tive em toda a minha jornada de carreira, de profissional, quanto quais eram as novas visões de mundo e sociedade que estavam, na verdade, redefinindo coisas até do próprio mercado financeiro. Economia, né? Então a gente fala de externalidades em economia. Como é que dá para chamar água de externalidade ou ar, né? De externalidade, ou carbono de externalidade, no meio de uma crise sobre
a nossa capacidade de respirar, então. Então, assim, ela é externalidade, não tem que estar na conta, não tem preço. Então, essas grandes discussões de como a gente trabalha esses temas do ponto de vista, seja da sociedade como um todo. Então, pensando, se eu tivesse hoje uma lista de to-do list da humanidade, né, nossa lista de coisas a fazer, eu pegaria os 17 ODS. Falou, se a gente não resolver estas questões como sociedade, provavelmente teremos dificuldades em viver como sociedades. Viver como empresas é só uma consequência disso. Tá? Então, esse olhar mais amplo aconteceu à medida de que eu fui exercitando o que a gente chama de, né, na verdade, know-how de quem trabalha com negócios, gestão, um olhar sistêmico, uma correta avaliação de tendências, riscos e de em que sociedades, em que lugares, quais os grandes dilemas que, inclusive, as empresas podem resolver, tá? Com o seu know-how, podem aportar, é que eu comecei essa jornada mais ampla, seja para olhar, né, esses desafios, então vamos falar assim dos grandes desafios das questões de separar em S, E e G, para ficar mais fácil, das questões ambientais, né, a mais conhecida por nós agora, mudança climática, que era uma lenda 10 anos atrás, não tinha estatística ainda era se formando ainda um consenso sobre isso, tá? E hoje, cada vez mais, a gente tem ciência, dado, a gente tem comprovação efetiva e a gente, como pessoa, está vivendo isso, tá? Então, mudanças climáticas, as questões de precificação, de impacto de carbono e como isso se transforma, inclusive, em economia. Das questões sociais, as grandes questões de desigualdade, de diversidade, de distribuição de renda, ou até, assim, eventos que já vivemos, né? Refugiados do clima, ou as grandes questões dos impactos, dos conflitos que a gente tem e da distribuição de rendas e quanto isso é motor ou resultado de todos os problemas de desigualdade, todas as questões que a gente está vivendo hoje, né? Então, vamos usar o exemplo da pandemia agora também, falar, afeta de formas diferentes todos nós. Então, um exemplo muito comum agora, por exemplo, a gente está falando da evolução da tecnologia. A tecnologia ela pode ser um grande vetor de inclusão ou de piorar ainda mais a exclusão, tá? Se a gente transformar a educação, se a gente for para esse novo, né, para esse modelo Zoom que estamos vivendo hoje, para falar qual seria a nossa possibilidade de acesso para isso, ela restringe o acesso ou aumenta, de fato, tá? Ela inclui mais benefícios. Então, o meu primeiro olhar foi para isso. E onde eu contribuo? Até dei uma entrevista recentemente, alguém me perguntou, falando sobre isso, eu até usei uma frase de uma outra pessoa da Natura, que já trabalha com isso há bastante tempo. Falou, o que você está fazendo por isso tudo hoje? Falou, estou trabalhando na Natura. Eu acho que eu tenho o privilégio de estar hoje à frente de uma agenda que fala não só do quanto esses temas são relevantes, ou, na verdade, eles são essenciais, são a fonte da nossa inovação. Então, quando a gente fala da história da Natura, dos 52 anos de Natura, ele é a fonte de inovação, seja todo o nosso compromisso com a Amazônia, ou endereçar essas questões, porque eu entendo que o nosso papel tem o impacto de distribuição de valor ao longo de todo mundo que trabalha com a gente, é uma rede de relações, ao mesmo tempo que ele deixa uma pegada ou um legado na sociedade. Então, ele é vetor de transformação dessa sociedade, ao mesmo tempo que recebe ou lida com esses impactos todos os dias. Então, essa maturidade da Natura, essa cultura da Natura desde a sua fundação, ela é uma das coisas mais, talvez, contemporâneas e mais modernas, que pode nos ajudar a dizer que, sim, primeiro, não existe um claro, como se diz na linguagem, uma clara incompatibilidade, muito pelo contrário, entre bons resultados e bons impactos, e que, na verdade, a gestão de impacto, ao mesmo tempo que a gente gere resultado, é a correta, para não dizer a mínima, olhar que a gente teria para garantir a resiliência dos nossos modelos de negócio, garantindo as resiliências dos sistemas onde operamos. E essa é a grande contribuição. Como se usa tecnologia, know-how de gestão, rede, parcerias, experiências, esse talvez seja o maior ativo a compartilhar. Então, quando eu penso na minha experiência, vamos dizer, pessoal, né, que alguém começou a falar que é mãe, que tem 1000 outros, né, que é um indivíduo integral,
e poder trazer essa integralidade, seja as experiências de organismos multilaterais, de ter essa discussão com tudo, para um compromisso empresarial, que hoje, inclusive, vai para além da Natura, agora que a gente é um grupo, né, e divulgou esse compromisso, que é a Visão 2030, das 4 empresas, talvez, acho que, a melhor contribuição que eu possa dar. Como isso se materializa através dessa experiência, em estratégia, em compromisso, e ele sai, né, cada vez mais dessa discussão de qual é o correto valor e para a discussão de onde está o valor, né? O valor as empresas também são fonte de inovação e solução de problemas da sociedade, tá? E esta tecnologia que a gente consegue praticar, como medir o impacto ambiental no nosso P&L, medir o impacto social no nosso resultado e compartilhar essas metodologias cada vez mais e atuar em rede, como a gente sempre atua, talvez seja a melhor maneira da gente escalar esse novo modelo de economia, de gestão, de parcerias, de rede, que é o modelo atual de atuação. Então, é aí que eu me vejo e, assim, se você me perguntar, uma das melhores coisas que eu estou fazendo por isso hoje, realmente estar no privilégio de estar junto com muita gente, num ponto onde a gente pode, talvez, levantar a mão e falar, a gente quer ser parte da solução, ou pelo menos de bons exemplos. O que a experiência da Natura inspira, pode servir como inspiração para o Brasil? Acho que a grande experiência da Natura, primeiro, é o fato de já estar há muitos anos com algumas práticas, em alguns temas ainda com pouca experiência, com muito mais ciência hoje, muito mais tecnologia, muito mais disciplina. Tá? E aí eu vou começar, primeiro, com compromisso. Tá? Eu acho que 2 exemplos muito claros, né? E diria até assim, com mais de 10 anos, né? Ecos, que é a linha que é o produto mais icônico, que representa, na verdade, todo o nosso compromisso com a Amazônia, e foi relançado esse ano. Então, já é uma experiência de mais de 20 anos no desenvolvimento de modelos de cadeias de valor que respeitam e não só potencializam o valor, seja da floresta, seja da sociedade que garante essa nova economia, ou que trabalha com conhecimento tradicional, então, pagamento por repartição de benefícios, desenvolvimento de cadeias com um impacto social e ambiental como parte do seu compromisso. Então, um dos nossos compromissos era aumentar, na verdade, o nosso conhecimento, né, desse bioma, e como a vocação desse bioma em produzir algumas coisas podia ser, na verdade, fonte de inovação para a cosmética, mas não só. Tá? Uhum. Então, esses modelos hoje de trabalhar nas comunidades amazônicas e que garante toda a nossa resiliência, a nossa capacidade de, inclusive, comprometer, não, estava falando errado, inclusive garantir, tá, o nosso compromisso de preservação de 1,8 milhões de hectares de floresta, querendo chegar a 3,3 em 2030, ele vem daí, dessa maturidade da experiência, que está longe de ser uma perfeição, mas que pode ser escalada em rede. Então, a nossa contribuição é como a gente pode desenvolver, sim, e como isso pode se tornar um produto, um mercado, todo um posicionamento, uma causa em si, que é a Amazônia Viva. Outro ótimo exemplo, que eu acho que é uma grande contribuição, é toda a contribuição no que a gente tem compromisso, no tema que a gente se chama de circularidade, tá? Que seja o nosso compromisso com fórmulas naturais, que está na própria essência da Natura, né, no nome da Natura, e com uma cosmética que garanta o bem-estar para você e o estar bem, que é a sua relação consigo mesmo, com o planeta, com todas as outras pessoas. Então, um exemplo concreto disso, acho que sim, compromissos com cada vez mais a gente ter fórmulas que sejam naturais, mais recentemente veganas, e se comprometer a, daqui nos próximos 10 anos, garantir que não só as nossas, mas que de alguma forma, como grupo, a gente tenha todo um potencial de fórmula que sejam biodegradáveis, seguras, sem controvérsia, comprometidas com ingredientes naturais, vindo principalmente no caso da Natura, dessa biodiversidade, mas também com embalagem. Então, um dos grandes impactos que a gente deixa
que tipo de produto eu tenho para oferecer para você e como isso acaba no meio ambiente. Eu falo, a diferença entre pegada e legado é o que eu deixo para você. Você não precisa de uma embalagem de shampoo, você precisa de alguma coisa que ajude você manter esse bem-estar. Como é que eu posso contribuir com isso? Pensando desde a forma como ela chega até você e até como a gente induz, por exemplo, outros hábitos, como o uso de refil, por exemplo. A Natura começou com o refil em 1996, tá? E hoje está escalando toda essa estratégia, seja para começar com refilagem em muito mais linhas do que a gente tinha, então garantir que essas nossas linhas sejam, na verdade, ou feitas de material reciclável, ou reciclado, ou compostável, ou biodegradável. E compostável, biodegradável não é só que microfragmenta, tá? Que some da sua vista, mas é que ele se integra de novo ao sistema de uma forma a deixar de novo uma regeneração, não só um custo. Então a gente está vivendo um mundo do que a gente chama zero, né? Eu levo produtos e serviços a você e não causo nenhuma externalidade, nome péssimo para isso, nenhum impacto negativo, tá? Zero. Então, hoje, quando a gente fala em carbono... É zero? No caso da Natura, é zero, zero? Não, zero? é o compromisso de ser, tá? Então, vou dar um exemplo concreto em carbono. Carbono, hoje, a gente não consegue ser zero. A gente tem o compromisso de ser net zero em carbono até 2030, 20 anos antes, tá, do compromisso da ONU, que a gente assinou. O que a gente faz hoje? Como Natura, a gente mede e aquilo que a gente não consegue eliminar, a gente compensa. E a gente compensa isso através de uma plataforma pública, que não é só nossa, que induz, inclusive, outras empresas a compensarem, que é a plataforma Compromisso com o Clima, que começou com a Natura e o Itaú, mas hoje tem 7 empresas. Então, eu faço a minha compensação. Se eu não consigo ter toda a distribuição, por exemplo, ou todo o impacto do uso do produto, ou até da chegada nele na sua casa, que eu controlo menos, a fábrica eu posso controlar, posso ter a minha emissão, a fonte de energia do Brasil é preponderantemente renovável, mas mesmo assim ainda posso fazer painel solar, emissão mais eficiente, todas as iniciativas que a gente faz. O grande desafio está justamente na logística, como o produto chega até na sua casa, aí como é que a gente faz para fazer uma transformação sistêmica? Enquanto eu não consigo endereçar isso, que a gente já se compromete com investimento, com tecnologia, com parcerias, através dessa própria visão, eu compenso. Ou seja, todo o carbono emitido, eu calculo e compro o equivalente em toneladas de carbono de projetos que são ou de redução ou de regeneração. E é isso que a gente faz através dessa plataforma. Então, a gente chama de, na verdade, equivalente zero. Tá? Então, é como se eu fizesse zero, mas eu não faço diretamente. O desafio é ir trocando cada vez mais, tá? Mitigação, que a gente fala, redução de carbono por regeneração, então, investir em mais captura ou até não geração, tá? Isso a gente pode fazer diretamente. E até lá, investir em tecnologia para garantir, em parcerias, em redes que a gente trabalha junto, para garantir que a gente tenha sistemicamente mais oportunidade de escalar isso. Por enquanto, a gente vai fazendo uma conta de balanço. E esse gol, a gente tem um compromisso público, inclusive, compromisso público não é uma estratégia de sustentabilidade, é um compromisso da própria empresa, de que ela vai direcionar recursos, investimentos e o próprio modelo de negócio para garantir que esse seja, né, o nosso resultado, que a gente não fala, nosso compromisso não é só ter a expansão e tudo mais, mas é sobre como faremos isso até lá. O como é o que está expresso, por exemplo, nesse compromisso de carbono. E a gente tem mais, na verdade, 3 grandes pilares. Um que é mudanças climáticas e Amazônia. O segundo pilar, que fala sobre direitos humanos, basicamente, os nossos compromissos com os nossos colaboradores e as cadeias, né, rede de consultoras, cadeias de valor. E o terceiro, que é muito particular, fala de circularidade, aí fala basicamente de fórmulas e embalagens. Transversal a isso, tem todo um compromisso de garantir traceability, origem, cadeias, transparência e metodologia de avaliação. Um dos grandes contribuições da Natura é como se mede isso e como é possível
se juntar a isso, a uma tomada de decisão sobre produtos, sobre estratégias, sobre investimentos. E a diversidade, Denise? Como é que entra a diversidade no policy da Então, Natura? nesse pilar, né, a gente já tinha esse grande compromisso, e acho que um dos compromissos que a gente celebrou esse ano, que foi estabelecido já há 7 anos, foi justamente o compromisso com diversidade, principalmente no tema de gênero. A Natura tem um compromisso, e já, né, atingido e divulgado esse ano, de ter 51% de mulheres em cargos de liderança. Era 50%, nós atingimos 51% esse ano. E no novo compromisso, que é a Visão 2030 de todo o grupo, do qual a Natura também tem seu pedaço, a gente tem um novo compromisso como um grupo, como um todo. Primeiro, garantir, na questão de gênero, tá? Principalmente o que a gente chama de pagamentos, pagamentos iguais, tá? Uhum. Entre homens e mulheres, tá? Que é um grande tema. Você pode ter ascensão, mas você precisa garantir também que seja, na verdade, com equidade de oportunidades e de reconhecimento. Um dos grandes desafios que a gente também está endereçando. A gente tem um novo compromisso que, para todo o grupo, é muito importante, porque hoje a Natura &Co, como grupo, tem uma participação em mais de 100 países, e que fala de 30% de underrepresented, né, de populações não representadas. Tá? O que significa que a gente vai olhar para cada país, para cada localidade, para cada região que a gente atua, entender qual a demografia, quais são, né, a distribuição e os principais temas nessas regiões, tá? E endereçar um plano para a gente ter 30% de representatividade desses grupos na gestão nos próximos 10 anos. Que pode ser diferente para Brasil, para o Chile, para México, para Estados Unidos, para Polônia. Então, a gente tem os temas de, principalmente, gênero, diversidade sexual, LGBTQI+, deficiências, tá? Justamente como é que a gente inclui, seja questões físicas ou mentais, como é que a gente trabalha essa inclusão. Deixa eu me lembrar o último. Underrepresented, pessoas com vulnerabilidade social, que podem ser, por exemplo, no caso de alguns países, refugiados, mas que podem ser, no caso de Brasil, pessoas de alta vulnerabilidade, podem aumentar, inclusive, em momentos como esse, são essenciais. Tá? Então, como a gente mapeia tudo isso até 2030 e garante um plano concreto em cada região, tá? Para todas as empresas do grupo. Então, se soma aqui o expertise da Natura, ou a experiência que a gente tem, junto com as outras 4 empresas, para fazer disso um compromisso do grupo. Tá? Então, começou com raça, no Brasil, principalmente para a marca Natura, raça, gênero e deficiências, né, físicas, mental. Com este compromisso, a gente avançou muito no compromisso de gênero, tá? Que é muito importante para uma empresa que tem cerca de mais de 70% da população, né, que faz parte da nossa gestão, mulheres, tá? E agora se expande para ter ainda mais compromisso de representatividade. Então, diversidade, ela é mais do que um compromisso. Eu acho que ela, na verdade, diversidade para nós é uma fonte de inovação. Como é que uma empresa pode ter melhores produtos e serviços, tá? Inclusive no nosso segmento, tá? Para uma população que é diversa, tá? Para uma força de vendas que é diversa, garantindo, inclusive, essa capacidade de avaliação, de tomada de decisão com uma perspectiva mais ampla. Esse é o olhar da Natura, esse é o compromisso com a diversidade, seja nas nossas cadeias de valor, seja nos nossos negócios diretamente. E também, acho que cada vez mais grandes aprendizados, especialmente sobre o tema de mulheres, na rede de consultoras. Né? Todo o impacto social desse modelo de negócio e quanto ele é capaz de garantir, através diretamente desse modelo, uma mudança social super importante, o que já é um compromisso da Natura há bastante tempo. Denise, quais são os desafios da Natura? Eu acho que o principal desafio nesse momento
toda a transição que a gente está vivendo, ao mesmo tempo, né, que a gente está fazendo essa grande integração, né, mas a gente vê isso como uma possibilidade, um compromisso. Então, acho que esse compromisso que foi lançado aqui, inclusive, nesse momento, pela Natura, né, debaixo de um olhar que a gente chama de Cada Pessoa Importa, que é uma das causas da Natura, de garantir, na verdade, o cuidado com as pessoas, num momento como esse, tá? Que a economia continue funcionando com todos esses desafios para, inclusive, garantir isso e cada vez mais garantir que a rede funcione. Então, esses 3 pontos, acho que são, para este momento, um dos grandes desafios, mas acho que o maior é entender e incorporar. O compromisso é um exemplo disso, o compromisso de cada vez mais praticar negócios cujo valor seja compartilhado e, portanto, ele se torne cada vez mais relevante para as pessoas. E entender quais são esses desafios agora tem que ser de verdade um compromisso. Por quê? Porque ele faz parte da decisão estratégica sobre o que seremos e o que não seremos. Então, compromisso com a Amazônia, neste momento, é uma visão, por exemplo, do que somos capazes de influenciar e da experiência que a gente tem, como a gente pode levantar a mão e ser parte da construção dessa história, compartilhando boas experiências. Então, é quase como se a gente fosse alguém que pudesse representar. Eu não preciso começar do zero hoje, mas eu já tenho alguns aprendizados sobre o que funciona e talvez como isso pode ser escalado. É se juntar a essa contribuição nessa rede, levantando a mão e trazendo esses temas para discussão com bons exemplos concretos do que pode acontecer, cada vez mais propor atuações em rede, como a gente fez na plataforma de carbono, como a gente está fazendo agora, em cada vez mais convocando para esse tema de Amazônia, como a gente pode trabalhar, por exemplo, direitos humanos como uma parte, inclusive, digamos, de política, tá? Mas também em rede, usando aí o Guia das Nações Unidas como referência para definir o que a gente escolhe, o que a gente promove na nossa cadeia de valor, nos nossos colaboradores, que é um dos compromissos também. Tá? Você relativamente é recente na Natura, né? Você chegou... Eu tenho quase 2 anos. Eu conheço a Natura há bastante tempo, a plataforma de carbono é um dos grandes exemplos. Eu estava no Itaú, mas eu cheguei em agosto de 2018, exatamente. E o meu primeiro dia na Natura, inclusive, foi na Amazônia. Qual que foi, se você fosse fazer um balanço desse tempo, agora que você conhece a Natura por dentro, qual que seria o teu balanço? Eu acho que o compromisso, a cultura da Natura e o compromisso estratégico com dizer que sim, na verdade, a gente tem, na verdade, um comportamento na nossa cultura que acho que ilustra bem o que eu sinto em relação à Natura. Inovar com coragem para o impacto positivo. É um comportamento da cultura. Então, na verdade, coragem não significa aqui uma inovação ou um compromisso simplesmente científico, tá? Mas existe, na verdade, uma mentalidade de que toda a atuação da Natura, ela pode ser, a gente pode permanecer na escolha das pessoas, seja as pessoas que vão trabalhar conosco, seja as pessoas que estão aqui, com alguém que sempre desafia o status quo para construir algo mais eficiente. Aí vamos usar um conceito de eficiência como de sustentabilidade, eficiência compartilhada para todos. Ao resolver um problema sistêmico, ou a pelo menos endereçar uma questão sistêmica, como parte daquilo que a gente faz no dia a dia, eu acho que a mentalidade e a cultura aliadas ao nosso planejamento estratégico são as principais coisas que eu tive a oportunidade de, por dentro, praticar melhor. Denise, então o ESG compensa definitivamente, né? Eu não consigo imaginar, já não conseguia 10 anos atrás, ou talvez quando eu tivesse chegado mais perto disso, quando ESG já era uma sigla, mas ainda não era, talvez tão conhecido, ou tão parte do negócio, né, no dia a dia, ou da consciência das pessoas, ou até da escolha, como a gente viu recentemente nos últimos 2 anos. Isso não é novo, isso só foi acelerado.
Eu acho que eu não consigo imaginar um negócio que se diga ou rentável, ou eficiente, ou muito mais capaz de mobilizar a atenção, e aí seja recursos, investimentos, ou inclusive conhecimento do mercado, que não considere isso como essencial. Eu acho que essa, do ESG, eu sempre falo, o E e o S, como metodologia, são relativamente novos, ainda não existe um framework comum. Mas como estratégia, e aí me remetendo ao G de governança, eu diria que ele definitivamente é um risco. Mas, de verdade, ele é a melhor fonte de inovação e de oportunidade para criar negócios, ou para ter negócios, ou para adaptar negócios a um mundo em cada vez mais as pessoas escolhem assim. Então, você não quer ver, você percebe a sua influência num ato de compra, seja para si, seja para o ambiente onde você está, e cada vez mais você é consciente do poder disso. À medida que isso fica mais claro, quando eu falo de uma empresa cujo compromisso é promover o bem-estar e o estar bem, eu acho que eu nunca vi um propósito tão real. E, na verdade, se eu usar o histórico da Natura de quem éramos 50 anos atrás e que empresas somos hoje, os resultados no meio do caminho, eu só poderia dizer que uma estratégia como essa tem tudo para ser eficiente. Já há 50 anos e agora cada vez mais. Um mundo ESG é possível? Não existe mundo fora disso. Não, assim, não existe, eu não posso imaginar uma empresa ou mesmo um indivíduo fazendo sucesso ou sendo, na verdade, conseguindo ir bem, vamos definir assim, desconsiderando o mundo onde ele vive. Então, a gente separou o mundo para estudar, mas estamos todos interconectados. Não dá para ir bem num país que vai mal, né? Numa sociedade que não endereça os seus reais dilemas. Talvez ainda seja possível ou ainda seja rentável, mas claramente não é um sinal de longevidade. Então, se você hoje não conhece esses riscos, eu falo pegada, né? Impacto você deixa. Basta respirar, nós emitimos carbono, basta escolher uma coisa ou não, a gente é todo interconectado. Gerir isso e ter consciência disso é a real potência de fazer negócios que interessem a todo mundo, tá? Ou que cada vez mais interessem a mais pessoas. É isso que legitima a escolha de uma empresa no tempo. Então, de novo, negócios que têm clareza dessa interdependência são os negócios que prosperarão, porque eles estão identificando, na verdade, todas essas mudanças que estão acontecendo na sociedade e estão transformando ela no fator essencial das empresas, né? Qual a nossa contribuição como empresa numa solução de problemas que são da sociedade. É aí que as empresas se materializam, se tornam mais eficientes. Acho que a Natura já é assim e é um bom exemplo daquilo que todo mundo deveria ter. Não existe, talvez não exista por algum tempo, mas cada vez, né, o relógio aponta mais que esse tempo está acabando. Para finalizar a nossa conversa, Denise, super inspiradora, uma nota de esperança nesse tempo de desesperança. Queria ouvir de você uma nota de esperança nesse tempo de desesperança. Eu acho que rede. Eu acho que a gente, como sociedade, nunca imaginou, tá, que a gente viveria, talvez alguns de nossos avós, alguma geração anterior, coletivamente, ao mesmo tempo, um momento onde a gente fosse quase que mandado para as nossas casas para refletir sobre essa nossa interdependência, né? O quanto hoje a gente não existe separado. Se eu tomar uma decisão que é só boa para mim, eu ainda não tenho nem meu problema resolvido, que dirá uma solução endereçada. Então, acho que esse é um momento difícil, muito crítico, e que vai exigir, acho que o melhor dos compromissos para a gente evoluir como sociedade. Então, uma nota de esperança, sim, eu acho que a gente está vivendo uns momentos mais difíceis, pelo menos da minha jornada, tá? Que passará, mas a solução, não só para esse problema, mas o mundo que escolhemos praticar, seja individualmente ou coletivamente, a partir disso, pode ser ainda melhor, porque experimentamos, acho que como nunca, né, o impacto de decisões individuais, só que se apresentou só a nossa individualidade
e decisões coletivas que são de ninguém. O coletivo é uma soma de aquilo que individualmente a gente quer e coletivamente a gente promove. Acho que essa consciência é a melhor coisa que a gente vai levar dessa pandemia para tomar melhores decisões. Então, eu acho que mais do que a minha crença, eu acho que aquilo que a gente promove, né, e talvez até numa conversa como essa, é que sim, a gente pode fazer escolhas individuais e dar um push, né, uma empurrada aí nas escolhas coletivas, inclusive a partir dessa experiência.